Olá, estou chegando com mais um vídeo para vocês e hoje, atendendo alguns pedidos, fizeram muitas perguntas e pediram muito que eu falasse ou tentasse pelo menos colocar um pouco da explicação do que acontece com algumas pessoas que mudam tão facilmente de opinião. O que faz com que algumas pessoas que às vezes têm uma certa personalidade, um certo perfil, um certo posicionamento, mas alguém chega perto delas e coloca algo diferente, algo oposto até aquilo que ela acredita e ela muda de opinião. Tem muita gente impressionada com a mudança repentina de opiniões de pessoas do seu próprio convívio social ou até mesmo familiar. O que faz uma pessoa exatamente mudar de opinião? A gente precisa entender como funciona o processo de reflexão do ser humano. Nós sempre refletimos a respeito daquelas informações que nós temos. Então nós captamos uma informação e refletimos sobre essa informação. E quando nós temos uma quantidade de informações suficientes, nós temos uma opinião formada a respeito daquele assunto. Só que nós encontramos com muita frequência pessoas que às vezes nem têm tanto conhecimento ou não têm tanta informação, mas que chega perto de algumas pessoas e coloca a opinião que elas acreditam ou acham, porque afinal de contas todo mundo tem direito a ter a sua opinião. E o que mais impressiona é o quanto algumas pessoas conseguem manipular outras com opiniões que muitas vezes não tem nem sentido. O que eu percebo nas perguntas é que existe uma certa dificuldade de algumas pessoas de assumir a sua reflexão, o seu pensamento, o seu ponto de vista. E quem convive com essas pessoas que têm mais facilidade de mudar de opinião, ficam impressionadas o quanto essa opinião muda tão facilmente. Às vezes a pessoa conversou com ela aqui, teve um posicionamento sobre algo, alguma coisa aconteceu e ela volta com uma opinião muitas vezes contrária. Tem gente que não tem conteúdo técnico, não tem a reflexão, mas tem um potencial de manipulação gigante. Então chega perto de uma pessoa e consegue manipular o pensamento, manipular a reflexão dessa pessoa. Então tem pessoas que têm muita facilidade de serem manipuladas por outras. Esse seria um motivo pelas quais faz uma pessoa mudar de opinião. A manipulação, ela é muito persuasiva para alguns perfis. Então, infelizmente, isso acontece muito. Então, às vezes você combinou uma coisa com alguém e a pessoa em 24 horas mudou de opinião por conta dessa persuasão de uma terceira pessoa ou de uma terceira situação. Outra situação que acontece muito são com pessoas inseguras. Às vezes a pessoa tem a opinião correta, fez uma ótima reflexão, mas ela é insegura. Ela quer o amor das pessoas que convivem com ela. Então, por conta dessa insegurança, ela muda de opinião. Porque ela quer agradar ao meio, ela sabe que a opinião dela é a mais coerente, mas para agradar ao meio, ela acaba fazendo com que a opinião seja a opinião do meio e não a própria opinião. O que é muito perigoso, porque infelizmente a insegurança está fazendo muita gente deixar de lado o seu potencial de reflexão, o seu potencial de pensamento para ter atitudes completamente inadequadas, por não ter feito uma reflexão adequada frente ao meio que ela se encontra, por não ter tido força o suficiente, segurança o suficiente de colocar a sua opinião. E que tem que ficar muito claro aqui é que uma reflexão, ela leva você a tomar decisões, ela leva você a se posicionar à frente de determinadas situações. E quando você muda facilmente, muitas coisas na sua vida acabam sendo modificadas, muitas decisões às vezes acabam sendo tomadas de forma errada, porque se influenciou ou porque a pessoa foi insegura o suficiente de tomar a decisão que teria que tomar. Além da manipulação, desse poder de persuasão que algumas pessoas têm sobre outras pessoas, e essa insegurança, nós encontramos também uma terceira fatia de pessoas que tem, por questões emocionais, por problemas psicológicos ou problemas psiquiátricos, uma certa dificuldade de se manter numa linha racional, de se manter numa linha de decisão. Então são pessoas volúveis por uma condição específica, ou porque tem uma bipolaridade emocionalmente falando, ou porque possuem uma depressão, ou porque possuem algum quadro psicológico ou psiquiátrico que não lhe permite tomar essa decisão ou tomar essa reflexão de uma forma mais fixa. Então isso pode ser um sinal de problema emocional. Se uma pessoa está sempre tendo mudanças de opinião, alguma coisa pode estar acontecendo também. É importante a gente observar. O que não pode é a gente se influenciar com isso e começar a ter alterações também de opinião.
cada reflexão, cada pensamento, cada decisão é responsabilidade puramente e única de quem a tomou. Então não adianta você ser influenciado e depois culpar o outro. Você fazer uma coisa que você nem queria e depois você culpar que o outro te obrigou. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que se posicionar, nós precisamos aprender a fazer as nossas escolhas, a tomar as nossas decisões, a fazer as nossas reflexões das coisas que acontecem. Vai atrás de informação, pesquisa, procura na internet, conversa com pessoas, mas quando for tomar uma decisão, quando for realmente refletir sobre algo, você tem que ter a responsabilidade de saber que a decisão foi sua, não foi de uma outra pessoa. Quanto mais informações, quanto mais dados você tiver, mais seguro você vai ficar, mais a sua decisão será concreta. E aí você vai ter que ter uma personalidade muito segura para poder defender o seu ponto de vista, defender a sua decisão. E se acontecer de você se colocar numa opinião e der errado, porque, gente, acontece, é normal, a gente vai acertar em alguma coisa e vai errar em alguma coisa, isso é crescimento, isso é desenvolvimento. Não fique cabisbaixo por isso ou chateado por isso. Entenda que aquilo trouxe um aprendizado para você e que esse aprendizado na hora certa vai fazer toda a diferença na sua vida. Não desista de exercer o seu potencial de escolha, de tomar a sua decisão porque alguma situação na vida não deu certo. Em muitos momentos da vida, as pessoas socialmente vão tentar te influenciar, mas você vai ter que ter muita força para assumir o seu posicionamento e não permitir que uma mudança aconteça para agradar o outro. Você tem que agradar a você. Senão, nem você vai ser feliz, nem vamos agradar o outro, porque o ser humano é insatisfeito por natureza, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, isso é uma realidade, mas pelo menos você vai saber que você teve força o suficiente para conseguir tomar decisões. O mais importante é que a gente tem que continuar tentando, não importa o que aconteça, continue tentando e se coloque. Uma hora você vai perceber que valeu a pena. E se alguém que está próximo de você sofre porque não consegue ter uma consistência de opinião, entenda que ou ela é influenciada, ou ela é insegura, ou ela possui algum problema emocional, ou ela quer agradar o mundo social e não está pensando nela própria, tá certo? Que Deus abençoe vocês, um abraço, se inscrevam no meu canal, não se esqueçam, é só você clicar nessa foto em azul e você se inscreve gratuitamente no meu canal, ou me procure nas redes sociais que você me encontra, me adiciona e assim a gente consegue pelo menos trocar uma ideia, quero saber o que você pensa, eu vou falar o que eu penso e assim a gente vai pensando junto, as coisas vão acontecendo, enfim.